Olá, pessoas queridas. Todo mundo bem por aí? Me contem como vocês estão. Ainda estão na quarentena? Saíram? Como é que estão lá? Como é que tá a vida? Conte pra mim alguma coisinha aí disso. Nossa conversa hoje, aqui é a Vânia Lobato. Nesse canal a gente conversa de plantas, conversa sobre cristais, conversa sobre jardinagem terapêutica, conversa de coisinhas desses que restauram a vida. Isso é muito bom. E a nossa prosa hoje vai ser sobre o que fazer com o cristal quando ele quebra. Essa é uma pergunta que eu recebo muitas vezes. Cristal quebrou, o que eu faço com ele? Como é que eu uso ainda? Eu posso usar ainda? Eu não posso mais? E aí a gente vai conversar sobre duas formas de lidar com isso. Uma é uma coisa mais protocolo, a outra é a sua intuição. Mas antes disso, antes de eu falar sobre o que fazer com o cristal depois que ele quebrou, vamos pensar que o cristal ele tem um papel, né? O cristal tem toda uma, entre aspas, inteligência, que não é tão aspas, mas tudo bem, que ele sabe o que ele tem que fazer. Você pode programar para reforçar isso, você pode programar o cristal, ok, mas a ideia do cristal, normalmente, ele tem um papel, né? Ele já tem um papel que é dele. E quando ele quebra, normalmente é porque ele já cumpriu esse papel. Ou então ele recebeu uma carga de energia meio a mais do que ele deu conta, e aí ele precisou espatifar e quebrar ou arrancar um pedaço e tal, para poder não precisar, para poder liberar essa energia. E aí você não vai precisar mais de lidar com aquele cristal, porque aquele cristal já cumpriu o papel dele. Nesse caso, a ideia é que você volte esse cristal para a natureza. Então, ou você vai colocar ele num vasinho, ou você vai enterrar ele num canteiro, você vai voltar ele para a terra, que foi de onde ele veio, e ali ele vai cumprir o resto do papel dele, vai ser integrado na natureza de novo. E quando você... Mas tem um outro lado, e é esse outro lado que eu queria ressaltar um pouquinho. Porque esse é um protocolo, né? Normal, as pessoas já conhecem isso, quebrou um cristal, volta ele para a terra, quem está dentro dessa área já sabe mais disso e tal. Mas normalmente você pode quebrar um cristal e não ser para descartar ele. E isso quem vai te contar é o próprio cristal, pela energia dele, é a sua intuição, é a sua sintonia com esse cristal. E aí, quando você faz esse movimento, né, de ouvir o cristal e saber se realmente é para ele ir para a terra de volta ou não, você está colaborando mais com esse reino, permitindo mais que esse reino se manifeste. Então isso é uma coisa que é legal da gente também viver. Aí, como exemplo, eu vou dar para vocês, mostrar para vocês isso aqui, ó. Tá vendo esse cristal? Vamos ver se eu vou conseguir mostrar para vocês do jeito que eu quero que vocês vejam. Aí, ó, esse ângulo. Ele era todo assim, quando eu comprei. Todo redondinho assim, todo certinho nesse corte dele. Aí, tá vendo aqui como ele deu uma quebrada meio sextavada, assim, tchum. Esse tchum aqui foi um dia que eu fui tirar uma blusa de frio e ele voou. E isso é uma fluorita, né? É uma pedra que é super macia, que é super fácil de quebrar. E ela voou e espatifou nesse pedaço assim só. E aí quando eu olhei para isso, fiquei aquela coisa, né? Eu jogo isso de volta para a terra, mas eu gosto tanto dela e tal. Fiquei assim, fiquei uns dias ainda pensando nela. Só que quando eu olhava para isso aqui, eu falei, gente, essa pedra foi lapidada. Essa pedra não quebrou. Porque você vê certinho como que ela foi assim, né? Certinho assim. Tchum, ela tá lisinha aqui, ó. Você passa a mão aqui, não tem ranhura. Ela é toda lisa. Aí eu falei, gente, essa pedra foi lapidada. Isso não é para jogar fora. E aí resolvi guardar ela e continuar usando. E aí eu senti que a energia dela ficou até mais potencializada do que era antes. Aí eu falei, realmente, então era isso mesmo. Aí um tempo depois, ela partiu aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Tá vendo que tem até um dentezinho aqui? Ela quebrou aqui. E aí, de novo, eu fiquei com essa dúvida. Eu coloco essa florita de volta na natureza ou eu continuo usando? E a minha sensação muito forte foi continuo usando.
não eu cola e continuo usando. Eu colei o pedacinho aqui que ela tinha partido aqui, e aí continuei usando ela, e eu sinto que a energia dela ainda é muito forte. Então, assim, seria um desperdício se eu tivesse voltado ela para a Terra por conta disso. Então, o que é a ideia do vídeo no final das contas? Que vocês escutem a intuição de vocês. Claro, se ela tivesse esfarelado, partido em 1000 pedaços, ok. Então é terra mesmo, é de volta para a natureza e tal. Mas às vezes o cristal ele faz isso para ele dar uma vazão numa energia e que ele continua funcionando depois. E é isso que eu quero que vocês aprendam, a sintonizar com ele e perceber. Escutar o coração de vocês, escutar o que o cristal está falando e perceber isso. Porque às vezes não é para voltar para a Terra. Às vezes é só para ficar ali com você ainda e tendo um uso, né, que ainda funciona. Eu sinto que a energia perdeu um pouco da potência, sim, mas não tanto. Ela está bem forte ainda é uma pedra muito forte para mim. E quando essa pedra tão forte assim, parte, tem essa falha, e você continua usando, você vai sentir. Isso continua, ela tem uma força ainda ou não mais? Porque se você acha que ela não tem mais força nenhuma, ou se você está cismado, porque a cisma da gente também às vezes atrapalha muito, né? A gente fica meio assim de pé atrás com o cristal, aí você descarta. Uma outra opção é quando ela dá uma partidinha ou dá só uma quebradinha assim, leve, você usar ela em algum lugar, você deixar ela em algum lugar. Tipo, em cima de uma mesa de um lugar que você frequenta muito, sua mesa de trabalho, alguma coisa, mas sempre com esse olhar. O protocolo manda que a gente volte para a Terra, e isso é uma coisa importante se você tem alguma dúvida. Se você tem certeza de que aquele cristal não partiu e não partiu na energia, né, não perdeu a sua força, mantém ele por perto. Aí não precisa tirar ele para descartar, jogar fora e tal. Como essa daqui, que é uma pedra que eu sou muito encantada com ela. E na época eu até fiquei assim, não, gente, eu que tô pegada com a pedra e tal. Depois eu falei, não é isso. Eu sinto a força dela ainda muito presente. E se eu sinto essa força tão presente, por que eu vou jogar ela fora? Não faz sentido, né? Então, deixa ela ali guardadinha. Se você não quer usar, igual eu tô usando essa daqui, deixa ela em cima de uma mesa, deixa ela em algum lugar que você veja que ela tá ali fazendo o papel dela ainda, não tão próxima. E se você tem dúvida, se você acha que não, ou se você tem certeza de que ela realmente não é mais, já cumpriu o papel dela e precisa voltar para a Terra, você faz ela voltar para a Terra. Mas a ideia é que você não fique preso em regra, é que você consiga discernir a partir de você mesmo qual que é o melhor para aquela pedra, o que é o melhor para aquele cristal naquela hora, entendeu? Esse é que é o ponto, é a gente começar a observar sinais. Então, assim, vamos imaginar que fosse um citrino, né, que quebrou e que realmente precisa voltar para a Terra. Como é que está a sua vida profissional? Como é que está seu poder pessoal? Essa coisa da gente lidar com a vida, né, com a vida cotidiana. Como é que está isso? Né, o citrino trabalha muito essa sua luz interna, essa sua força pessoal, esse trabalho, essa relação com o trabalho, essa relação com o mundo de fora. Se o citrino quebra e você fala, ó, peraí, o que isso quer me dizer? Sabe, ficar atento a esses sinais, pequenos sinais que acontecem e que a gente às vezes não dá valor para eles. Então, fica atento. O que aquele cristal que quebrou representava para você e como está a área da sua vida dentro daquilo que aquele cristal representava, se ele quebrou. Como é que tá? Dá uma olhadinha nessa área da vida que tinha ligação com esse cristal, para você poder fazer disso uma leitura de sinais. Não, isso aqui na minha vida não está tão bom assim, esse cristal me sinalizou isso. Ou se você não percebeu nada, o que esse cristal quis me dizer quando ele partiu assim? Sabe, gerar em você um pouco mais de discernimento a respeito dessas coisas, das pedras, das plantas, dos sinais que a natureza nos passa. Esse é o tchan, sabe? É para isso que a gente está aqui, que eu estou conversando disso com vocês hoje. Porque falando que tem para jogar, que é para jogar para a Terra de volta, tem um monte de coisas. Mas o que realmente isso significa, sabe? Esse que é o ponto que a gente precisa estar atento, tanto no significado, quanto na sua intuição depois a respeito desse significado, do que fazer com aquilo. Esse é o ponto que eu quero que vocês fiquem mais atentos. Combinado? E se vocês têm algum cristal que quebrou, se vocês têm alguma dúvida do que fazer,
Coloca aí nos comentários. Vocês sabem que eu adoro essas nossas conversas. Adoro quando vocês perguntam, quando vocês têm um monte de coisa para contar. No último vídeo que eu fiz, teve uns comentários que eu achei lindos demais, assim, de gente descobrindo a jardinagem. Eu tô achando isso mó legal. E por falar em jardinagem, eu não esqueci do nosso curso. Ele está sendo gerado, ele está sendo gestado bem nessa coisa do casulinho ali da borboleta, que em breve vocês vão ter mais notícias sobre isso. Mas hoje eu quis falar dessa coisa dos cristais porque realmente é uma coisa que tem me perguntado muito e que muita gente às vezes não sabe o que fazer. Então, para não ter mais essa dúvida, fica aí. E uma dica, uma outra coisa. Quem tem turmalina negra, quem tem bastão de cianita, são duas pedras que elas têm uma tendênciazinha a esfarelar, principalmente a turmalina negra, ela esfarela muito fácil. Então, não acha que só porque ela esfarelou um pouquinho, ela precisa voltar para a terra não, porque não precisa. A turmalina negra, ela tem essa coisa de ir perdendo os farelinhos. Uma outra, a celestita também tem isso de ir esfarelando. Não precisa voltar para a terra por causa disso. Só fica atento, porque a turmalina negra é uma pedra que nos protege, né? Ela tem essa coisa da proteção. Então, se ela começar a esfarelar demais, fica um pouco mais esperto, dá uma olhada no lugar que ela está, nas energias que estão circulando no lugar que ela está, para poder ver se ela está esfarelando naturalmente ou se tem alguma coisa na energia que está acontecendo. Mas é uma pedra que ela tem essa tendência mesmo. A celestita, então, ela quase que vai virando um pozinho, assim, as partezinhas dela de cima. Então essas não são tão indicativas de que tem alguma coisa de que precisa voltar para a natureza porque ela está esfarelando. Elas são assim mesmo, é da natureza delas, tá? Mas a turmalina negra, fica atento. Se ela começar a esfarelar demais, fica mais de olho, vê o que está acontecendo, percebe a energia do lugar que ela está. E tenta dar uma limpadinha nessa energia e ver se ela para de esfarelar. Se ela não parar de esfarelar, reforça mais atenção, presta mais atenção no que ela está o que ela está recebendo para ela estar esfarelando, entendeu? Porque às vezes ela está esfarelando porque ela está recebendo uma energia mais densa. Então, assim, são muitas nuances. E o que eu não queria era que a gente ficasse engessado. Eu não gosto de nada engessado, gente. Eu gosto das coisas mais fluidas, mais intuitivas, mais que a gente perceba, sabe? Porque tudo tem um sinal, tudo tem um porquezinho, um tchanzinho ali atrás. E se a gente fica mais atenta a isso, a gente cresce mais do que a gente chegar assim, o cristal quebrou, põe na terra. Não gosto de nada assim. Eu gosto das coisas sentidas, percebidas, que a gente olhe, que a gente investigue mais. E quando a gente investiga, a gente às vezes descobre coisas que são muito legais a respeito das pedras. Então, sente, percebe, deixa a sua intuição falar, e aí depois vocês me contam, tá bom? E se vocês tiverem algum cristal que quebrou, alguma coisa que vocês queiram perguntar, alguma dúvida que ficou do vídeo dessas coisas que eu falei, comentários. E aí curte o vídeo se vocês gostaram, espalha se vocês gostaram. Vamos contar para o YouTube que a gente tem um assunto legal e que esse vídeo precisa correr mais longe. Porque vocês sabem, eu preciso levar esse trabalho para muito mais longe do que eu sozinha consigo. E vocês são meus passarinhos que saem semeando isso por aí. Tá bom? Grande beijo de luz. Vejo vocês em breve. E foi muito bom estar aqui com vocês. Até mais.